Vamos lá, novamente, né? Queria desejar bom dia a todos. É um prazer imenso começar novamente um módulo de nutrologia. Meu nome é Paulo Vasconcelos, sou professor aqui convidado da disciplina. E a aula de hoje, nós temos duas aulas. Uma aula apresentação do módulo, que é coordenado pelo professor Paulo Leitão, e ele vai dar uma explanação geral sobre nutrologia, sobre tópicos históricos da nutrologia, enfim, uma apresentação da cadeira, do módulo de nutrologia. Depois dessa aula, nós teremos uma aula teórica sobre avaliação nutricional. Então, essas são as duas aulas de hoje. Lembrando que o calendário de aulas da nutrologia está disponível no site nutrologia.ufc.br, né? E até agora, né, nós teremos todas as aulas disponíveis também depois para revisão, etc. Porém, a presença, né, de vocês que estão no módulo, que não assistiram às primeiras aulas, né, da parte da turma que não assistiu às aulas, terão que ser ao vivo, tá bom? Então, vamos lá. Com vocês, do professor Paulo Leitão. Bom dia a todos. Eu estou com uma certa dificuldade técnica para colocar minha aula aqui. Eu preciso saber como colocar minha aula. Eu estou tentando compartilhar. Professor, compartilhar a tela, professor. Embaixo aí, compartilhar a tela, aí você escolhe a tela lá da sua aula, do PowerPoint ou enfim, do aplicativo que você está usando. Ok, ok. Eu não sei se entrou aí. Não? Ainda não, professor. Não? Eu estou aqui com o PowerPoint não, enfim, aberto o programa. Estou com o meu... Entra novamente no Zoom, professor. No Zoom, no aplicativo Zoom. No Zoom. aplicativo Zoom, que você vai compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Aí tem o anfitrião, desativou o compartilhamento de tela do participante. Deixa eu ver aqui. Pronto, acho que já pode fazer já. Vou dizer ok. Ok, mas não compartilhou ainda, né? Já tá disponível para compartilhar. Solicitar de novo, compartilhar a tela, ok. Permitir que o Zoom compartilhe a tela, abrir preferências do sistema. Sim. Pode liberar isso aí. Privacidade, Zoom Us. E abrir os programas todos no meu computador, desculpe aí. Vou de novo, compartilhar a tela. Compartilhar a tela. Permitir que o Zoom compartilhe a tela. Sim. Aí aqui tem segurança e privacidade. Entrou na minha segurança e privacidade. Eu vou escolher o Zoom. Ok. Ok, deu certo? Só que o Zoom não poderá gravar o conteúdo da tela que está sendo encerrado. Até que seja encerrado. Ok. Pode confirmar. Encerrar agora? Não, pode encerrar. Encerra, depois você entra de novo, novamente. Compartilhar a tela. Pronto, deu certo agora. Deu certo? Deu certo. Você está compartilhando o seu desktop aí. Ok, reproduzir diapositivo. Pronto? Pronto, ok, perfeito. Vou Okay. sair aqui do áudio, viu? Fica à vontade. Meu áudio está ligado, pessoal? Tá, né? Tá tudo tranquilo. Ok. Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês
compartilhar essa aula com todos. Essa aula é uma aula introdutória do módulo de nutrologia. Ela, ela fala sobre aspectos importantes, fazendo a conexão entre a doença e o homem, quer dizer, e o papel da dieta contemporânea nessa relação. É interessante porque a gente fala da parte não só da dieta em si, mas da própria evolução do Homo sapiens, que era basicamente um homem coletador e caçador de alimentos durante 144 mil anos, desde o início da espécie. Então, o que a gente verifica é que a dieta nos influencia até, por exemplo, somos o que comemos, todos sabem dessa frase. Mas não é só isso. Não é só o nosso fenótipo. O nosso biótipo também, pela epigenética, é atingido. Então, nós funcionamos também como comemos. Porque nós temos respostas, gatilhos de respostas hormonais e metabólicas que são dadas por meio da dieta. Então, a própria fisiologia, a manutenção da homeostase, a capacidade funcional dependem do alimento. Depois nós envelhecemos como comemos. Dependendo de como a gente come, e se a gente come uma dieta muito inflamatória ou menos inflamatória, a gente envelhece. A hipótese do envelhecimento é a ideia de que você tem dois componentes, a chamada inflamação silenciosa, que é uma inflamação subclínica. Se você é diabético, você tem mais um adicional de inflamação crônica, mas ela não gera doença clínica, a não ser quando há quebra da homeostase. O próprio estresse oxidativo, aí, por exemplo, a exposição a radicais livres. Se você faz atividade física em excesso, se você é um atleta de elite, você envelhece mais rápido, porque você gera mais radicais livres na sua atividade física top. Isso faz com que você envelheça mais rápido. Eu, por exemplo, não conheço nenhum atleta de 60 anos que pareça jovem. Todos parecem mais velhos do que têm. E, finalmente, é o que nos interessa aqui na medicina, é importante a gente correlacionar, o mais importante é que as doenças que mais matam, elas têm relação direta com o que nós comemos, com a nossa dieta, com o nosso cardápio. Porque nós adoecemos e morremos como comemos. Por exemplo, para ter arteriosclerose, você tem, por exemplo, que ter inflamação, de ter colesterol alto, de ter cálcio. Então, para ter inflamação, você tem que comer uma dieta que gere inflamação. Então, começa com a dieta. Se você tem a sorte de comer uma dieta mediterrânea, você vai ter menos inflamação e menos aterosclerose. A própria inflamação gera câncer também, que é uma das causas de morte mais. E do mesmo modo em que um trauma, uma infecção, uma virose geram inflamação clínica importante, a chamada SIS, Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, podendo levar, inclusive, à falência de órgãos. É por isso que a gente morre na UTI. Então, a dieta influi até como evoluímos. Desde coletadores caçadores, que eram as primeiras tribos africanas, até nós tornarmos a nossa dieta mais animal, desenvolvermos nosso cérebro e promovermos as evoluções, o nosso córtex principalmente, as revoluções neolítica e industrial. E até hoje a gente tem um problema grave que, depois da Revolução Industrial, a gente tem excesso de alimentos na dieta do dia a dia do homem ocidental e existe uma pandemia de obesidade. E aí isso tudo está interligado. Ou seja, a dieta faz parte do homem desde os primórdios. E hoje ela influencia mais do que nada, mais do que nenhum outro item da nossa vida, a não ser a atividade física, que é parte da dieta. Não existe dieta ideal sem atividade física. Nós obrigatoriamente temos que estar em movimento, faz parte do nosso genes. Lembrar que nós não somos absolutamente ninguém frente ao universo.
A criação do universo se deu há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás. O universo vem se expandindo. Esse Big Bang não foi bem uma explosão, foi uma expansão. Aconteceu em termos de tempo nosso, que isso pode ser expresso de outras maneiras, em bilhões de anos atrás, nós estamos mais ou menos 13,7 bilhões de anos atrás. O nosso planeta Terra, o sistema solar, depois dessa expansão do universo, há 4,54 bilhões de anos atrás, então já tinha passado bastante tempo, surgiu o planeta Terra. Então, o planeta Terra só tem 4,54 bilhões de anos. E apesar dessa foto do Douglas Whitlock, a bordo da nave espacial internacional, ainda tem gente que acha que o planeta é plano. Bom, o planeta nasceu o Big Bang foi a 13,7, o planeta Terra nasceu há 4,54 bilhões de anos atrás, mas ele só tornou-se capaz de ser habitável como a gente conhece, sob a forma de indivíduos e de sistemas que se baseiam no DNA, na hélice dupla do DNA, a partir de 570 milhões de anos atrás, certo? Ou seja, 12% mais ou menos do tempo da existência da Terra, ou seja, 88% do tempo a Terra não tinha vida do planeta, durante 88%. Aí há 12% do tempo da Terra para cá que começa a haver vida sob a forma de coacevados, assim, no período cambriano, e depois você vai evoluindo para a era paleozoica, depois os organismos já estão bem mais avançados, e você já tem, então, a existência dos dinossauros no período Jurássico, aí vem o período Cretáceo, aí você tem aí o desaparecimento dos dinossauros, tem a época paleocênica, com muitos vulcões, muitas erupções, mais ou menos 65 milhões de anos atrás. Acho que a Pangeia foi mais ou menos aí que a Pangeia houve o continental drift, quer dizer, a separação dos continentes. E vocês veem que o período quaternário que a gente está hoje, ele só começou há pouco. Os hominídeos, que são esses indivíduos com a lança aí no diapositivo, eles só surgiram 5 a 7 milhões de anos atrás, ou seja, a 0,8 a 1,2% do tempo da Terra. Apareceram 5 a 7 milhões atrás os hominídeos, que foram mais ou menos 20 e poucas espécies de hominídeos, que é uma transição entre os macacos e o homem, quer dizer, são hominídeos. É uma forma evolutiva que demorou anos, 5 a 7 milhões de anos atrás eles surgiram. E para vocês terem uma ideia, o Homo sapiens mesmo, somos nós, só estamos presentes há 150 milhões de anos, 150 mil anos atrás. 150 a 200 mil anos, ou seja, nós chegamos agora no planeta. Essa narrativa, a construção dessa história, foi muito bem descrita por Corden e colaboradores lá na Universidade do Colorado, e vocês podem ter acesso a esse paper. Eu vou pedir para a gente colocar no nosso site esse paper, não sei se já está, do Corden e colaboradores. Vocês têm que ler esse paper. Então, nesse paper, mostra exatamente isso. Foram mais de 20 espécies de hominídeos, antes de separar os hominídeos e pongídeos, quer dizer, os macacos, né, no caso. 5 a 7 milhões de anos atrás. Aí você tem, olha que quantidade de espécies que já desapareceram, de 5 milhões até 1,5 milhão atrás, que é a época chamada Pliocênica. Aí você tinha o Australopithecus amnasis, o Homo ergaster, o Australopithecus gardi, enfim, o Panthropus etiópicus, o Australopithecus habilis, ou seja, já tinha habilidades,
Aí vem o Homo erectus, quer dizer, o homem só usou as duas pernas, deixou de usar os 4 membros anteriores, superiores, na época chamada pleistocênica, que a gente está aqui. Aí tem o Homo antecessor, tem o Homo heidelbergensis e o Homo neanderthalensis, que é o homem de Neandertal. Inclusive, a gente não sabe até que ponto o Homo sapiens teve uma mistura com o homem de Neandertal. Estudos mais recentes mostram que provavelmente foram espécies que cresceram simultaneamente no planeta e, como o Homo sapiens tinha uma maior capacidade de organização, além da tribal, além de uma tribo, ou seja, juntar a estratégia de várias tribos, ele dominou o homem de Neandertal. Aí vamos agora para a dieta. A dieta acompanha esses homens em toda essa evolução, esses animais, em toda a sua evolução biológica. E o Homo sapiens, ele tinha uma dieta onívora, por isso nós temos uma vantagem na hipótese de seleção natural, na medida que a gente pode comer tudo. Então não havia uma dieta universal, porque o homem ele migrou para todas as lá do deserto de Kalahari na África, ele migrou para a Europa, migrou para a Ásia e eventualmente migrou para as Américas. Existe inclusive uma teoria de que o homem africano veio para o Brasil, para o Piauí, para São Raimundo Nonato, durante o período glacial, em que o oceano baixou e havia ilhas. E pode ser que o homem tenha vindo direto da África antes dos americanos, os homens americanos, os homens que nós somos os brasileiros mesmos, os índios brasileiros, vieram pelo Estreito de Bering. Então, antes mesmo, pode ser que a gente tenha tido tribos africanas aqui que vieram e foram também devastadas pelos índios. No caso aí, a civilização americana nova. Ou não, ou posso até ter desaparecido antes. Essa dieta onívora é universal, ela é para você sobreviver diferentes situações climáticas, desde o frio intenso até o calor intenso, sítios geográficos diferentes, savanas, florestas, áreas de gelo, e para adaptar a disponibilidade de nutrientes. Então, na realidade, o homem não tinha uma dieta, ele tinha o que era disponível. Na seca, as dietas eram muito pouco disponíveis, então o homem emagrecia, como todos os animais emagrecem na África na seca. No período chuvoso e no período que há abundância de alimentos, o homem engordava. Mas é bom a gente ver que o homem coletador, caçador, que ele caçava e coletava, ele existe como Homo sapiens há 150 mil anos, mas durante 4.666 gerações de 30 anos, ou seja, durante 140 mil anos iniciais, o homem só era coletador e caçador. Ou seja, nós tivemos aí 140 mil anos de estabilidade, em que o homem não tinha feito nenhuma revolução ainda, do ponto de vista tecnológico, e ele vivia do que ele caçava, do que ele pescava, do que ele coletava. Então, havia um ambiente de estabilidade evolutiva, e por isso que o nosso genoma não mudou. Nós não mudamos de espécie. O Homo sapiens ficou todo esse tempo aí, há 150 mil anos, ele está ainda com o mesmo genoma. Então, aquela revolução de finalizar a sequência de aminoácidos que a gente tem no nosso genoma humano, que foi feita em 2000, essa descoberta de que o genoma é fixo, e ele é fixo, houve pouquíssimas mutações no homem, depois eu vou citar algumas, no processo evolutivo, foi devido exatamente a esse ambiente estável de 140 mil anos em que a gente era coletador, caçador. Então, se a gente for perguntar, os nossos genes são adaptados para que dieta? Para a dieta do coletador, caçador. E hoje, nós não somos mais coletadores, caçadores, então a nossa dieta mudou. De 10 mil anos para cá, tudo mudou. Então, o que determinava a nossa sobrevivência, nessa época pleistocênica,
que a gente vem do Homo sapiens, de coletador-caçador, foi também uma evolução na dieta. Ou seja, a dieta impactou diretamente no Homo sapiens. Como? Além da habilidade de caçar e pescar, que veio com o Homo erectus, ter mais alcance às árvores e a coletar em locais mais altos, o domínio do fogo, talvez a primeira grande tecnologia que o homem alcançou e que mudou a sua vida definitivamente para melhor ou para um melhor domínio cognitivo e uma melhor capacidade do cérebro foi o domínio do fogo, porque o alimento poderia ser queimado e em queimando o alimento você consegue guardá-lo. Então o homem não dependia só daquela caça do dia, daquela pesca do dia, ele podia tornar o alimento mais saboroso para ele ou mais seguro do ponto de vista alimentar usando fogo. Com isso, houve o acesso a uma dieta, a um grupo de nutrientes chamados nutrientes animais. Dieta animal, carne magra, carne muscular magra. Você pôde estocar carne, ela queimada. Isso fez com que o homem começasse a fazer uma mudança para uma dieta mais animal. Este fato é que determinou o tamanho do nosso cérebro. Ou seja, nós temos um cérebro grande em relação ao resto do corpo, com 20% do gasto energético basal sendo do cérebro, e a nossa capacidade de pensar, articular, nos relacionarmos em grupo, tudo veio do aumento do tamanho do cérebro. Então, nós somos o que somos, o Homo sapiens mais moderno, em função, lá atrás, na época pleistocênica, da capacidade de trocar a dieta de uma dieta predominantemente vegetal para uma dieta predominantemente animal. E isso é fato. Se você analisar o homem moderno, veja o tamanho do cérebro aqui embaixo do homem moderno e o tamanho do intestino dele. Vamos comparar com um chimpanzé lá, né, atrás, e um australopithecus, que é um hominídeo. Vocês veem que o chimpanzé tem um cérebro pequeno e um intestino grande. O australopithecus, que é um hominídeo, na transição, continuava ainda com o intestino grande e um cérebro pequeno. Então, o que foi que houve do hominídeo até o homem moderno? Foi a dieta predominantemente animal, que melhorou a qualidade da dieta, aumentou a densidade calórica, quer dizer, comendo menos o homem tinha mais energia, reduziu a dieta herbívora, então não precisava de um intestino tão grande que conseguisse digerir celulose, a gente não precisa digerir fibra, celulose, que o macaco consegue e que os hominídeos conseguiam. Então a gente fez uma troca de um intestino menor, menos capaz de comer fibras complexas, para um cérebro maior. E foi uma troca muito boa, né? Então, o aumento dos alimentos animais foi fundamental para essa evolução para o Homo sapiens. E se nós compararmos, por exemplo, proporcionalmente o peso no homem e num primata, no macaco. Olha o tamanho do cérebro do primata e o tamanho do cérebro do homem. Acho que o cérebro aumentou uns 4, 6, 7, 8 vezes. E do mesmo jeito que o cérebro aumentou, o intestino diminuiu do macaco para o homem. Ou seja, nós fizemos uma troca seletiva de um órgão pelo outro. O cérebro teve mais aporte, cresceu, e o intestino menos, porque o homem usava agora uma dieta animal e não precisava de fibra. Então, ele não precisava de um intestino grande. O fígado, o rim e o coração permaneceram proporcionais. São órgãos funcionais fundamentais para a manutenção da homeostase, mas eles não sofreram mudanças proporcionais em relação ao corpo. Então, o que chama a atenção foi essa troca entre intestino e cérebro. Isso aconteceu ao longo, desde os hominídeos para cá, quer dizer, de 2 milhões, 3, 5 milhões de anos para trás para cá. Agora, mais recentemente, ainda 2,5 bilhões de anos atrás, além do domínio do fogo, o homem começou a ter também o domínio da tecnologia lítica, que é usar pedra.
chamado Homem do Tempo da Pedra. Então, ele usava a pedra como ferramenta e fazia, inclusive, ferramentas cortantes a partir de pedra. Com essas ferramentas, vocês estão vendo aqui à esquerda, embaixo, eles estão abrindo um crânio. Por que abrir um crânio? Porque o crânio tem um cérebro, e o cérebro é extremamente rico em proteína animal e em gordura. E a gordura cerebral é rica em ácidos graxos ômega 3, mais precisamente o DHA. Então, o DHA é importante para o neurodesenvolvimento. Não é à toa que ele está aqui. O primeiro diapositivo é o crânio, quebrando o crânio do animal para comer o cérebro do animal. Porque o cérebro tinha DHA. Era um acesso à gordura ômega 3 que nós não temos dentro do nosso corpo. Nós não produzimos endogenamente. Nós temos que ter da dieta. Então, se comia muito cérebro no começo. Não se despesava nada do animal. Comia-se tudo do animal. E aqui, uma segunda ferramenta lítica, quebrando um osso longo. Para que quebrar o osso longo? Porque dentro aqui do osso, você tem o tutano, que as mães de 2 gerações, 3 atrás, diziam: menino tem que comer tutano, porque tutano é bom para o cérebro, é bom para a saúde. Como é que elas sabiam disso? Bom, o tutano, que nada mais é do que a medula óssea, a medula do osso, ela contém uma gordura muito importante também, a gordura monoinsaturada, a mesma que está no azeite. Quando você adiciona azeite na sua comida, você está adicionando 74% de ácido oleico. O ácido oleico é monoinsaturado, só tem uma ligação dupla. E ele é antioxidante, certo? E é importantíssimo para as membranas celulares. Então, por isso é que a gente comia o tutano. E usava essas ferramentas líticas para quebrar o tutano desde 2,5 milhões de anos atrás. E um grande animal, para poder abrir o animal, se usava, então, as ferramentas líticas em ponta, como essas que estão aqui, que são facas a partir da pedra. Então, a primeira revolução realmente tecnológica foi o fogo. A segunda revolução tecnológica foi o uso da pedra, a tecnologia lítica. Mas, basicamente, durante 140 mil anos, nós somos coletadores-caçadores. E não há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás, essa fotografia dessa tribo é uma tribo chamada Kung San. Eles habitam ainda a África Austral há 20 mil anos. Eles devem ter mudado já, porque essa foto aqui é de 1964. Vocês veem o quê? Uma mulher do lado direito do vídeo. Vocês veem uma mulher coletadora. O que é que ela coletava? Ela coletava melões tama, que estão ali os melões, frutos vermelhos, que eram muito comum nas savanas africanas. Ali tem uma tartaruga, que é um pequeno animal, vocês estão vendo ali o casco da tartaruga, e raízes de plantas e sementes. Ou seja, você basicamente, a mulher, ela só fazia isso, coletava. E ela fazia esse trabalho sozinha? Não. Eram em grande quantidade de mulheres. As mulheres com as crianças saíam coletando, e de forma ruidosa. Enquanto que os homens caçavam e pescavam. Alguém pode pescar e caçar com barulho? Não. Espanta os animais e os peixes. Portanto, os homens têm uma visão evolutiva, do ponto de vista até de visão de espacial melhor que a mulher, porque eles não têm a capacidade de conversar, o que torna o homem um indivíduo mais calado que a mulher. Então, tá aí, os homens lá atrás não faziam mais nada, eles só caçavam e traziam para a tribo a caça ou a pesca, né? Então, eles ajudavam alguma coisa na finalização dos alimentos, mas basicamente eles não faziam, eles mantinham a proteína animal a partir do peixe e a partir das caças de pequenos animais. E eles foram fundamentais exatamente para a evolução, porque eles traziam a proteína animal. A proteína vegetal, a proteína animal da coleta é pequena, por exemplo, uma tartaruga, um animal de pequeno porte.
Então, o homem, ele comia esses alimentos in natura, muito pouco processados ou minimamente processados. Eles eram queimados, os alimentos, no início. E essa tribo, que ainda em 64, o pessoal da Universidade de Harvard tira essa foto de uma mulher Kung, de uma tribo Kung, eles ainda estão no deserto de Kalahari, aqui no sul da África, que foi o berço de toda a civilização humana. Todos os homens Homo sapiens, as tribos Homo sapiens nasceram aí no deserto de Kalahari, em torno do deserto de Kalahari e no deserto de Kalahari. E aí são algumas inscrições de algumas pinturas rupestres à esquerda. Isso também você pode ver em São Raimundo Nonato, pinturas de 14 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, 24 mil anos atrás, que são essa forma de comunicação e de legado de cultura para passar de uma geração para outra. É uma forma de expressão que iria transcender a vida de cada nativo desse. O homem migrou inclusive para o norte, para a Europa, para a Ásia, e aí tem um clima totalmente diferente das savanas africanas, é um clima bem mais frio e tem uma coisa chamada inverno. Então, essa colonização em latitudes elevadas, aí é que ela aumentou a dependência do alimento animal, porque não tinha o que comer, não tinha o que coletar. Como que durante o inverno alguém vai coletar alguma coisa quando está tudo nevado, gelado, frio, você só tem mesmo animal para comer. A outra coisa é que já há muito tempo depois o homem dominou os búfalos, não os búfalos, mas os animais menores, ele tinha leite e houve uma mutação nos europeus. Os europeus não têm tolerância à lactose, porque eles desenvolveram o gene da expressão da lactase. Como na hora que ele subiu para o local muito elevado, essas latitudes muito frias, ele dependia mais do leite. Aí, para sobreviveram os que tinham lactase. Então, houve uma seleção natural, que é a enzima que digere a lactose, que é um açúcar, né, que está no leite dos animais, da vaca. Para vocês terem uma ideia da capacidade de subsistência, aquelas sociedades coletadoras-caçadoras, aí vem uma questão aqui, um aviso a vocês que são médicos, futuros médicos, já estarão à frente das diversas áreas do conhecimento da medicina, é que nós não podemos viver à base somente de vegetais. Vejam aí no diapositivo, no gráfico à esquerda, o número de sociedades que têm com dependência vegetais. Então, muitas sociedades vivem com dependência vegetal, mas até 86%. Não existe 100% de uma sociedade que dependa só do vegetal. Por quê? Porque morre. Se você comer só vegetal, não comer a proteína animal, você disse que ele precisava comer carne. Por quê? Por causa da vitamina B12. A vitamina B12, a minha conexão está instável e vocês estão ouvindo bem. Professor, está tudo Bem só, professor. Tá tudo tranquilo, professor. Pode continuar. Obrigado. Então, vocês veem que nenhuma população, zero, consegue viver 100% à base vegetal, por causa da vitamina B12. A vitamina B12, ela está presente na carne. Sem ela, você tem demência cerebral. Então, enquanto que, dependentes de alimentos animais, vocês têm à direita aqui populações que só vivem de animais. Ainda hoje elas sobrevivem. Por exemplo, se você for analisar os esquimós, hoje, eles não têm praticamente vegetais, muito pouco. Eles vivem somente de proteína animal, no caso da pesca e dos animais de sangue quente, tipo focas da caça. Eles são, ainda hoje, talvez, o povo que expresse mais o caçador, não o coletador, que ele não tem o que coletar no gelo, mas ele caça foca,
ele caça, eventualmente o urso ele tem que se defender, se tiver um urso, mas ele caça foca e peixes. Então, 58% das sociedades têm mais de 56% de dependência da dieta animal, enquanto que somente 13% das sociedades têm mais dependência vegetal. Ou seja, a maioria das sociedades depende da dieta à base de carne, dieta animal. Isso foi importante, como você já foi dito, na questão do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento, desenvolvimento cerebral. E aqui estão os esquimós, aqui Kung 1, Kung 2, na África, na Colômbia, os Nunamiut, os aborígenes australianos, e o esquimó na Groenlândia, ou seja, eles têm só 4% de dieta vegetal. Ou seja, 96% da dieta do esquimó é animal. Ok? Então, desculpem, eu vou só desligar aqui. Bom, então, vocês têm aí a prova de que a dieta animal foi fundamental para a evolução do homem. E aqui a gente tem, então, qual seria a pirâmide desses 144 mil anos de evolução do homem, em que ele era basicamente coletador-caçador. Então, ele 56 a 64, 60% das calorias vinha ou da carne, ou do peixe, ou de aves, proteína animal. 17 a 22, ou seja, 20% vinha mais ou menos de frutas e 20% de vegetais, sementes, frutos, raízes, vegetais. Ou seja, nós não tínhamos absolutamente, só tínhamos o que dispunha a natureza. Nós vivíamos de forma de coletar os alimentos da floresta e de caçar os animais. Ou seja, era uma vivência só de subsistência. Mas isso nos dava uma qualidade de dieta predominantemente animal. 60% das calorias, mais da metade, vinha só da carne e do peixe. Da carne, do peixe, do frango, da ave, que era eventualmente caçada. Essa é a dieta adaptada aos nossos genes, que não mudaram. Nós temos os genes desses homens coletadores-caçadores, até hoje. Então, vocês imaginam o que é que aconteceu dessa dieta ancestral para hoje, que é o que a gente vai falar. Aí o homem, depois que ele consegue se juntar em tribos, se organizar melhor, ele começa a formar as aldeias. E essas aldeias, eles vivem em grupos maiores do que uma tribo. A tribo, geralmente, a tribo nômade, que não tinha casa, eles eram compostos de em torno de 30 indivíduos. E eles, quando eram na seca, eles se reuniam em torno de um oásis onde tivesse água, e eles resolviam, várias tribos juntas ali onde tinha água, eles faziam a resolução social entre as tribos. Um indivíduo que não estava adaptado a uma tribo, tinha cometido algum delito, enfim, não era aceito, ele migrava para outra tribo. E assim por diante. Mas como a aldeia já dava para fazer grupamentos maiores de pessoas. O homem já tinha domesticado o cão, que foi o primeiro animal a ser domesticado, as galinhas, os pequenos animais, as cabras, né? E ele já tinha uma estrutura de casa, uma oca, mas ele já morava, já dava para ele viver em maior quantidade, como uma aldeia, a ponto de, há 6 mil anos atrás, não faz muito tempo, Cristo são 2.000 anos atrás, são 6 mil anos atrás, o homem conseguiu juntar uma aldeia muito bem estruturada. Vocês veem que as aldeias, que é o início a primeira cidade, é essa aqui, é a Çatalhöyük, que fica na Turquia hoje, aquela região. Próximo a um rio, vocês veem que tinha que ter água, né? Agora vocês imaginam aí, olha os pequenos animais aqui, essa população densa, adensada, sem nenhum saneamento básico. Uma das formas deles sobreviverem era com segurança alimentar. Como que eles tiveram essa segurança alimentar? Eles não precisavam mais caçar. Por quê? Porque eles fizeram a revolução neolítica,
que é uma das revoluções mais importantes que capacitou o homem a ter cidades, a morar em grandes aglomerações, que foi a agricultura. Nada mais do que a primeira onda. A Revolução Neolítica, o homem descobriu que podia plantar trigo e cevada. A partir do trigo ele fazia o pão, a partir da cevada ele fazia a cerveja. A cerveja foi importante nesse período porque, como a cerveja era fermentada em leveduras, ela não era contaminada de bactérias e de parasitos. Então, era uma bebida mais segura de tomar. Então, ela era muito tomada, a cerveja, nesse tempo, porque era uma água limpa, e limpa entre aspas. A água limpa era do rio, mas era uma água que, um alimento bastante calórico, porque tinha álcool, mas também porque era seguro do ponto de vista alimentar. Então, o homem descobre três coisas aí, duas coisas importantes, duas fundamentais para a evolução dele. A capacidade de se organizar além da tribo, formar tribos maiores em aldeias, e até tribos de 6.000, de quantas mil pessoas aí, algumas milhares de pessoas estão aí nessa aldeia de Satal, né? E graças à agricultura. Aí o homem casou com o alimento, ele não precisa mais caçar nem pescar. Pelo menos ele não precisa de caçar para sobreviver. Ora, vamos pensar um pouco. Isso foi há 10.000 anos atrás. Tá? 10.000 anos atrás, essa evolução, que é a da agricultura. Se ele não precisa mais caçar, então ele passou a ingerir potencialmente menos dieta animal. Então ele mudou de novo a dieta dele para uma dieta mais vegetal, em função da agricultura. E isso teve impacto, sim. Não que o cérebro fosse evoluir, que ele já estava evoluído para um cérebro maior, mas do ponto de vista, vamos dizer assim, de densidade calórica. Mas como ele conseguia plantar, ele conseguia comer mais vegetal e compensar a diminuição da ração animal. Essa 340 gerações de 10.000 anos para cá, elas entram em conflito com aquele ambiente estável da dieta neolítica, da dieta do homem, a primeira dieta dele, que durante 140.000 anos ele comia, caçava, pescava e coletava. Aqui em amarelo, é depois da Revolução Industrial, 10.000 anos atrás, 333 gerações, 340 gerações. O que é que acontece? O homem descobre a agricultura e ele muda a dieta. Quando ele muda a dieta, toda vida que é uma mudança de dieta numa população animal, numa certa espécie animal, isso gera uma seleção, uma pressão seletiva ambiental. Gera mudanças na epigenética e gera possibilidades de mutações e etc. Ok? Ou seja, muda a homeostase. Um indivíduo que era acostumado a comer 60% de carne, ele agora come menos, 25, 30, e mais vegetal. Então, isso, durante muito tempo, no caso aí 10.000 anos, isso causa uma pressão para que o genoma se readapte. Mas parece que não foi suficiente, porque o nosso genoma permanece o mesmo. Nós não tivemos grandes mutações, salvo a mutação da lactase, lá nos europeus. Ou mutações menores que não são impactantes. E aí, essa revolução neolítica de 10.000 anos atrás, 10 a 5.000 anos atrás, 5.500 anos atrás, esse é o período neolítico, de 10.000 a 5.000 anos atrás. Foram quando as gerações humanas, só são 333 gerações de 30 anos, fizeram grandes descobertas. Primeiro, eles domesticaram cabras, vacas e ovelhas. Isso foi há 10.000 anos atrás. Eles conseguiram, começaram naturalmente com a ovelha, depois cabras, a vaca foi o último, porque imagine que para poder você domesticar um búfalo, ou uma vaca que nada mais era do que um búfalo, um animal selvagem, foi preciso muita força, estratégia, logística,
E isso o homem só conseguiu 10 mil anos atrás. O trigo e cevada, domesticados também, nasceu a agricultura. Essa foi a grande primeira revolução humana, a agricultura. E a primeira evidência de produção leiteira, quer dizer, você ter um animal para tirar o leite, foi há 9 mil anos atrás. Provavelmente da cabra, da ovelha, inicialmente, depois da vaca. O álcool, que é o vinho e a cerveja, vocês viram aquela aldeia que tomava cerveja, a Turquia, foi mais ou menos 7 mil anos atrás. O homem descobriu o álcool. O álcool é muito bom, porque ele é extremamente calórico. O vinho e a cerveja eram tomados muito. É claro que tem efeitos, para-efeitos, os para-efeitos. Muitos gostam até hoje do para-efeito, do álcool, mas ele tem, em pequenas quantidades, ele tem um efeito cardioprotetor, porque ele é vasodilatador, ele diminui as placas, mas, por outro lado, em grandes quantidades, ele destrói o fígado e leva o indivíduo a uma cirrose, e a uma falência e à morte. Além da questão da doença cerebral alcoólica, que leva à demência. Então, mas o homem daquele tempo, ele tomava, descobriu o álcool há 7 mil anos atrás. Vinho e cerveja. Até essa época, o homem tinha descoberto o álcool, o leite, o trigo e a cevada. E o leite, né? Aí acontece uma coisa fundamental. Os homens que moravam nas costas dos continentes tinham contato com o mar e descobriram o sal. Então, o homem descobriu as primeiras minas de sal há 6 mil anos atrás. Eu quero chamar muita atenção para isso, porque há 6 mil anos atrás é que você faz, na nossa homeostase, em função da nossa dieta, um desequilíbrio na bomba sódio-potássio. Então, você tem mais sódio do que potássio, e você, então, nasce uma doença que hoje mata. E é a principal causa de morte, que é a hipertensão. A hipertensão arterial sistêmica é que leva ao AVC. E o AVC hemorrágico ou AVC não hemorrágico, por oclusão, isquêmico, esses AVCs geralmente se sucedem a picos de hipertensão não controlada. Hoje, em 2021. Então, as primeiras minas de sal, o homem não salgava os alimentos até 6 mil anos atrás. Qual é a grande vantagem do sal? Que foi igual ao fogo. O fogo, você conseguia queimar a carne e guardar a carne. Com o sal, você conseguia salgar a carne e o peixe e deixá-los por muito mais tempo disponíveis para o consumo. Então, o sal não foi só para salgar, para dar sabor, foi para armazenar alimentos. Inclusive, nós hoje ainda temos resquício disso na nossa carne do sol, né, pessoal? Carne do sol nada mais é do que uma carne salgada e mantida no sol, sob sal, durante algum tempo, e ela, então, permanece sem decomposição por mais tempo. Então, é a nossa carne do sol, que a tecnologia vem de 6 mil anos atrás. Então, o sal foi introduzido aqui, que é a hipertensão arterial. Primeira doença ligada à dieta. E aí, há 3 mil anos atrás, 2.500 anos atrás, houve uma procura muito grande da sacarose, que é o nosso açúcar, que nós tanto conhecemos. Que a sacarose só existia na Índia. Ela foi descoberta na Índia, a sacarose, como condimento para adoçar os alimentos. E foi trazida para a Europa como especiaria e eles adoraram o gostinho doce da sacarose, a ponto de fazerem, depois de 1000 anos, no tempo de 1500, expedições à Índia, porque estava bloqueado o Oriente Médio. Então, eles tinham que ir pela Índia, pelo Oceano Atlântico, contornando a África, para trazer sacarose. Então, a sacarose, que era um problema só indiano, passa a ser agora um problema global. Por que problema a sacarose? Porque a sacarose ela é um açúcar simples, de 6 carbonos, extremamente fácil de absorver,
libera endorfinas cerebrais, principalmente nas mulheres. Nos homens, libera motricidade, você sabe disso. E a sacarose, ela, por ser uma molécula pequena, sobe muito a glicemia, imediatamente a glicemia. Então, é o chamado carboidrato de alto impacto glicêmico. Ora, grandes oscilações da glicemia para cima levam à resistência insulínica. Nasceu aqui outra doença há 2.500 anos atrás. Qual foi? Diabetes tipo 2. A intolerância à glicose, levando o indivíduo a que essa hiperglicemia gera inflamação, ataque os vasos sanguíneos, você tem, então, doenças vasculares ligadas ao diabetes, doenças neurológicas periféricas ligadas ao diabetes, uma inflamação crônica maior, portanto, menos tempo de vida, porque você tem mais inflamação. Enfim, a sacarose adoçou e, ao mesmo tempo, trouxe uma doença prevalente até hoje, que é o diabetes. Porque aí você aumenta a quantidade de carboidrato simples na sua dieta. O homem comia pão, mas era aquele trigo que ele colhia, é pão integral. É um carboidrato extremamente complexo, que não sobe a glicemia. A partir de 2.500 anos atrás, ele então descobre o açúcar. De novo, a gente tem então esse ambiente instável, em discordâncias com as pressões seletivas, e ocorre, então, nessa primeira revolução neolítica, com agricultura e pecuária, que foram 333 gerações, mais a próxima revolução que nós vamos falar, que é a industrial, só são 7 gerações, a gente tem todas essas doenças contemporâneas. A obesidade, que tinha excesso de alimento, agora o homem dominou o alimento. Síndrome metabólica e diabetes tipo 2, com a introdução do açúcar, da sacarose. Hipertensão, quando houve o desequilíbrio da bomba sódio-potássio há 7.000 anos atrás. Com isso vem as doenças vasculares, doença cardiovascular, doença vascular cerebral, que é a que mais mata hoje, no século XXI. Nesse momento tem muita gente morrendo de doença vascular cerebral. E o próprio câncer, que tem a ver com a inflamação presente, a mutação de genes e o escape de células do sistema imune, que não for tão bom quanto antes. Menos ativo e menos proativo na detecção dessas células a partir da dieta. E da inflamação silenciosa piorada em função da dieta, ou seja, elevada em função da dieta. Então, você tem agora uma mudança da homeostase. Você tinha uma homeostase com uma dieta que não tinha hipertensão e não tinha o açúcar, para agora uma dieta que tem açúcar e tem hipertensão. E aí vem a Revolução Industrial, que foi outro grande marco, a segunda onda, que não faz muito tempo, não. 333 gerações de 30 anos. Aliás, 33 gerações de 30 anos. 3 vezes 3... faz pouco tempo, 2 séculos. Quer dizer, a Revolução Industrial foi ontem. E o que é que houve? O homem descobriu o vapor como propulsão de fábricas e de trem. Então, ele inventou o transporte de massa, foi inventado aí. Com a Revolução Industrial, depois veio os americanos fizeram a Revolução dos Fósseis, com o uso de petróleo para que máquinas fossem movimentadas, e aí você tem a Revolução Industrial também na área agrícola e nas cidades, né? A energia chegando a todos, inicialmente pelo meio fóssil, por queima de óleo, diesel, né? Que as primeiras energias elétricas vinham do gás, do vapor, depois do óleo diesel. E até os animais, surgiram novas espécies. Essa vaca aqui, Jersey, é uma vaca inglesa que até hoje, na Bolsa de Los Angeles, a carne é vendida na arroba. Não interessa se a carne é gorda ou se ela é magra, é pelo peso. A cotação da carne internacional. Então, os ingleses descobriram uma maneira. Eles tinham uma ilha muito pequena, desenvolveram uma vaca que era muito gordinha.
Ora, se ela era gordinha, pesava mais. Se ela pesava mais, ela tinha um valor econômico maior. Apesar de ser extremamente ruim comer gordura animal. Depois nós vamos conversar. E aí vem a Revolução do Leite, vem uma coisa muito boa com a Revolução Industrial, que a gente tem que dizer que foi muito boa, a chamada segurança alimentar. Se você tem uma dieta mais segura para consumir, você tem menos doenças intestinais infecciosas agudas, então, menos parasitos, menos parasitoses. Ou seja, o homem deixou de ser parasitado, deixou de ter muitas diarreias pela segurança alimentar. Isso também é importante na qualidade de vida e na senescência e na capacidade de viver mais. Com essa possibilidade, primeiro da Revolução Neolítica, ou seja, 1.800 anos atrás, 10.000 anos atrás, aliás, né? 10.000 anos houve a Revolução da Agricultura. Há 1.000 e poucos anos começou a segunda Revolução da Agricultura. O homem começou a ter alimento em mais quantidade. E aí ele começou a ter mais aldeias, mais cidades, a criar cidades, se aglomerar, e com isso a população mundial cresceu exponencialmente. Vejam aí. Aqui ainda está em 6 bilhões, mas hoje já está 7, 8 bilhões. Então, essa população, quanto mais cabeças pensantes, mais tecnologia, mais ideias novas, mais conhecimento novo. As universidades agregaram a chamada técnica científica, quer dizer, o método científico. Isso fez com que houvesse uma quantidade muito grande de doutores e não doutores, de indivíduos que têm insights e criam coisas. Então, você tem a Revolução Industrial, você tem a máquina a vapor, tem as ferrovias, tem a redução da teoria microbiana, tem a invenção da eletrificação por telefone, o automóvel começa a existir, o avião, a penicilina em 54, pessoal, 1954, a penicilina. Agora, 54. Eu não era nascido, mas muito próximo ao meu nascimento. A guerra contra a malária, que ainda persiste até hoje, não foi vencida. Descoberta do DNA, os computadores, né? A energia nuclear nos anos 60, 70. O homem vai para a Lua em 69. Os computadores, os PCs portáteis, começam a surgir nos anos 70. O projeto Genoma em 2000, DNA sintético, logo em seguida. E aí vai. Hoje você tem o quê? Inclusive terapia gênica. Quer dizer, a gente não sabe onde vai parar. Nós vamos viver agora a internet das coisas e das pessoas. A rede interferindo no homem também. Ou seja, a comunicação se fazendo como um outro elemento de pressão evolutiva no homem. Então, o homem, cada vez mais, tem menos trabalho mecânico e tem mais disposição de elementos e de utensílios que vão ajudá-lo no dia a dia. Inclusive, nem apagar a luz, né? Você pede para o Google apagar a sua luz de casa, abrir a cortina, etc. O carro vai ser autônomo, enfim, muita coisa mudando. Drone autônomo já existe, voando na China, levando as pessoas de um lugar para outro. Mas o impacto dessa Revolução Industrial, que só foi 200 anos atrás, 7 gerações, foi enorme do ponto de vista alimentar, do ponto de vista da dieta. Por quê? Primeiro, vem a sacarose. Aí, com a Revolução Industrial, o açúcar ficou uma commodity, existente em todo canto a preço barato. Com isso, as pessoas adoraram que todos os alimentos eram docinhos e começaram a consumir muita sacarose, como consequência, obesidade, síndrome metabólica e diabetes. As carnes começaram a ser produzidas em sistemas de criação de gado. Como o mundo não tem um Brasil, o Brasil é um país muito especial, continental, e com muita área agriculturável, isso não existe no planeta inteiro, não existe nenhum país igual ao Brasil. O Brasil é único. Então, o nosso gado é produzido no campo, solto.
É o gado mais saudável que existe. Mas os americanos fizeram um subsídio ao milho e resolveram manter gado confinado, preso dentro do curral, comendo milho, e engordando o animal. Ainda hoje é assim lá. Então, a carne produzida em criações em gado confinado começou no século XIX, existe até hoje nos Estados Unidos, no Brasil, felizmente, não. Por quê? Porque essas carnes têm muita gordura animal. 30% da carne americana é gordura. No Brasil, é 25%, diminui 5%. Vocês podem pensar que não é significativo, mas é. 5% a mais de gordura animal, gordura saturada, que causa obstrução arterial, é muita coisa. Então, a carne trouxe mais disponibilidade, isso foi importante, para reequilibrar a relação gordura animal, alimento animal, alimento vegetal, ou seja, trouxe a carne para o centro de novo. O homem sentiu falta da carne. A partir da Revolução Industrial, ele bota a carne de novo no centro da dieta dele, como parte acessível. Só que não é uma carne de qualidade, tá? Porque ela tem muita gordura. Aí vem os grãos refinados. Aí começou a refinar o trigo. O moinho, que era de madeira, começou a ser de pedra. Depois de ser de pedra, começou a ser de metal. Depois de metal, de aço inox. E cada vez mais os grãos de trigo ficaram mais refinados. O que isso significa? Quanto mais refinado, mais aumenta a glicemia. Porque é um carboidrato, é amido. Amido refinado aumenta a glicemia. Aumenta a glicemia, leva a diabetes tipo 2. Então, você tem o açúcar e os grãos refinados em conjunto trabalhando pró-diabetes e as doenças, pró-obesidade. Aí, o americano não satisfeito diz assim, não, mas eu quero gordura melhor, não quero gordura da vaca, não, vamos ter um óleo vegetal. Inventou o óleo de milho, tudo lá vem do milho. O gado come milho e o óleo de milho refinado é barato. Então foi lançado o óleo de milho americano, a marca Mazola, me lembro bem, ainda existe hoje óleo de milho. Só que o óleo de milho ele é extremamente pró-inflamatório. Claro que com os óleos vegetais vieram outros óleos, óleo de coco, o óleo de soja, que não é um óleo ruim, que o Brasil produz em grande quantidade, e os canadenses dominaram uma planta chamada couza, que veio de Portugal, e modificaram geneticamente essa planta, couza, que produziu o óleo canadense, que a gente chama de canola, Canadian Oil. O canola é um óleo extremamente moderno, hidrogenado, e não é ruim, ele tem uma relação ômega 3, ômega 6, ômega 3, são as 3 classes de lipídio boa, certo? Ou seja, os óleos hidrogenados vieram para ficar na dieta do homem também. Mas eles podem trazer inflamação, por exemplo, com óleo de milho, ou trazer anti-inflamação, ser um anti-inflamatório como o óleo de peixe. E ter uma ação antioxidante, se você toma o óleo de oliva. Então, todos esses óleos aqui modificaram também a dieta ocidental. Pró, a favor e contra. Porque há extremos. E há sociedades que só têm óleo de soja, há sociedades que só têm acesso. O canola já é um óleo diferenciado, mais moderno. Né? Mas óleo de coco, que é saturado, ainda existe muito. Então, esses óleos modificaram de novo a questão da quantidade. Foi muito óleo. O homem não comia óleo. Não existia esse componente na dieta, muito pouco. O óleo que o homem comia era o óleo das sementes, era o óleo animal, a gordura animal ele comia, mas ele preferia carne, não a gordura, ele preferia a carne queimada. O que dá sabor na carne é a gordura, então ele comia gordura também. Aí, um americano, em 1970 e poucos, aqui tem 79, 2000 para cá, porque essa tecnologia foi desenvolvida no final dos anos 70. O americano descobriu que trazer açúcar daquelas ilhas caribenhas era caro. Era melhor ele ter o próprio açúcar dele. Aí ele não tinha como fazer sacarose. Aí um americano descobriu, rapaz, eu vou fazer um açúcar do milho. Aí resolveu criar o xarope de milho refinado. Como o milho lá tudo é barato, tudo vem do milho, o xarope de milho refinado era muito mais barato do que a sacarose. A sacarose
é um açúcar complexo, simples, tem disacarídeo. A mesma coisa acontece com o xarope de milho. É frutose, é rico em frutose. Frutose é um disacarídeo. Tanto a sacarose como o xarope de milho rico em frutose elevam rapidamente a glicemia e contribuem para o diabetes. Então, esse americano criou essa grande... Hoje, todo doce americano, pode olhar que os doces chocolates americanos têm um sabor diferente do chocolate brasileiro, que é adoçado com açúcar. O nosso é mais doce. O deles é menos doce. Por quê? Porque é de xarope de milho. Tá? Mas ambos fazem o mesmo estrago. Elevam a glicemia. E esses alimentos processados, vocês pensam que tudo é feito hoje? Não, não. Já faz tempo. Olha só, em 1900 já existia o chocolate Hershey. Até hoje, eles dominam o mercado mundial. Até hoje. É o chocolate mais antigo, industrial. A Pepsi Cola, enquanto empresa, é mais antiga do que a Coca-Cola. E ela foi lançada em 1902. Apesar da Coca-Cola existir desde 1800, é mais antiga, mas como indústria estabelecida, a Pepsi é a primeira, 1902. Aí entra a questão da bebida rica em gás carbônico, que não é bom, não faz bem. Hoje, praticamente não se usa mais, não deve se usar do ponto de vista de saudabilidade. Aí nasceram os cornflakes, em 1906, que os ingleses acreditaram por anos e anos que poderia ser a causa da doença de Crohn, da inflamação intestinal. Cornflakes é de milho, de novo, que é barato, só que o cornflake eleva o flakes, os pedaços de milho, eles elevam, os flocos de milho, eles elevam a glicemia também. Então, não é bom do ponto de vista da saúde. Mas é a base do café da manhã europeu e americano. Aí, em 1911, vem o Crisco. A Crisco criou os biscoitos e nascem os biscoitos. E, em 1913, 2 anos depois, a Oreo lança os biscoitos recheados, que vocês adoram. Quer dizer, essa Oreo, esse biscoito recheado, é de 1913. É antes da metade do século passado. Em 21 nasceu o pão de forma refinado. Agora, lembre-se uma coisa, isso tudo é nos Estados Unidos, tá? Porque, por exemplo, o pão de forma refinado veio chegar ao Brasil nos anos 50. Olha a defasagem. O mundo não era global. Então, o pão de forma refinado é o pão feito com aquela farinha de milho bem quebrada, bem refinada, ou seja, eleva a glicemia. Cereais de arroz, em 28, batatas de milho, que são os corn chips, em 32. Aí vem uma coisa que vocês gostam muito até hoje, chocolates M&M. Eles foram fundados em 1941, antes da metade do século passado. Na metade do século passado, criaram flocos de milho, e além disso, dos flocos de milho levarem a glicemia, botaram ainda açúcar, açucarados. E em 69, nasce um outro vilão da indústria alimentícia processada, que são as batatas Pringles, riquíssimas em sódio. E logo a gente dá para as crianças. Ou seja, as crianças são submetidas a uma desregulação da bomba sódio-potássio de forma muito precoce. E aí você tem o surgimento de hipertensão em populações mais jovens. Os donos das batatas Pringles tentaram a todo custo tirar o sal, o sódio, mas eles não conseguiram. Porque toda vida que eles diminuíam o sal, a venda das batatas caía, eles não conseguiam emplacar batatas sem sal. Hoje tem a opção de batata sem sal no mercado, mas se você for comparar do ponto de vista de consumo, a campeã ainda é a batata rica em sódio, em sal, cloreto de sódio. Professor, Foi não. tem alguns alunos que a internet caiu, eles estão pedindo para entrar, se eu poderia autorizar a entrada deles? Ok. Ok, vou autorizar aqui, pode deixar. Peço desculpas aí, a gente vai esperar um pouquinho para eles entrarem. Pronto, já entraram todos.
Desculpe Só aí. o Lucas Matheus é que está... Pronto, entrou. Será que eles perderam um diapositivo só? Ou nós vamos continuar daqui? Professor, pode continuar daí. Foram só 2 alunos, mas a aula está gravada, qualquer coisa. Ok. Bom, a dieta ocidental, então, típica nossa hoje, ela foi construída há 200 anos atrás, com a Revolução Industrial, e ao longo do crescimento volumoso do mercado industrial de alimentos, da indústria alimentícia, que provocou mudanças importantes. Por exemplo, pães, cereais, arroz e pasta. Hoje são a pasta, o arroz, o macarrão difundido, é global. O arroz também é global. O arroz é muito bom porque ele tem um impacto glicêmico médio. Então, desses 3 aí, o melhor talvez seja o arroz, que é a base da dieta brasileira. Ou seja, nós estamos certos em comer feijão com arroz. Mas nunca devemos abandonar essa base. Por quê? Porque o arroz é de médio impacto glicêmico. Então, ele é um carboidrato, mas é um carboidrato complexo. Já o pão, depende do pão. O pão, se ele for refinado, ele gera hiperglicemia. Se ele for integral, ele é complexo e não gera tanta hiperglicemia. Só que quando você vai analisar a maioria do consumo de pão, inclusive o pão brasileiro, o carioquinha, é pão branco, à base de trigo refinado, ou seja, aumenta muito a glicemia. Então, o brasileiro come muito mal o pão. Ele devia ir para o pão integral. Por exemplo, a dieta mediterrânea só usa pão integral. Essa é a diferença da dieta mediterrânea. Se o brasileiro usasse somente pão integral, ele teria muito menos problemas de obesidade, de hiperglicemia e diabetes. Então, esses grupos são todos modernos. Aí vem os derivados do leite. E aí vem uma atenção importante. O leite ficou acessível a todos, leite ultraprocessado, UHT, leite desnatado, leite sem lactose, que é muito interessante, porque a população sul-americana não tem lactase, normalmente. Então, muitos de nós, a maioria de nós, tem intolerância à lactose, não tem a enzima lactase. Então, o que é que a indústria fez alimentícia? Adicionou nos alimentos a lactase. A lactase quebra a lactose, e a lactose que não consegue ser absorvida e que gera flatulência, gases, ela deixa de incomodar. Então, vários derivados do leite hoje não têm lactose. Mas tem um problema gravíssimo no leite, que a gente tem que atentar a vocês. É a quantidade de gordura. O leite integral tem 3% de gordura animal. Quanto mais gordura animal, mais câncer, mais aterosclerose, mais AVC, mais morte, mais doença cardiovascular. Quanto mais gordura animal. Então, a gente tem, se for de escolher o leite, leite desnatado, que ainda tem até 0,5% de gordura animal. Lá diz que é zero gordura, não é zero gordura, é até 0,5%. Então, a indústria consegue tirar de 3% para menos de 0,5%, mas não consegue tirar toda a gordura do leite. Então, mesmo o leite desnatado, ele tem até 0,5% de gordura. Aí vem outro crime, que foi, igual o fumo, o sal adicionado ao alimento. Era muito comum na casa dos meus pais, na minha não tem mais saleiro, ter saleiro para você colocar o sal no seu alimento, aumentar a quantidade de sódio. Na cidade de São Paulo, hoje é proibido saleiro. Hoje, nenhum restaurante pode ter saleiro. Tem uma lei estadual proibindo. Por quê? Porque isso aumenta a hipertensão. Desequilibra a bomba sódio-potássio. Os óleos vegetais, eu já falei que tem óleos saudáveis e não saudáveis, tem uns que inflamam. Os açúcares refinados, todos inflamam, gente. Todos. Tem uma pesquisa americana mostrando que mulheres com sobrepeso, é muito comum mulher com sobrepeso nos Estados Unidos, a maioria, para dizer a verdade. Essas mulheres envelhecem mais rápido do que as mulheres. As mulheres que comem açúcar envelhecem mais rápido do que as mulheres que não comem açúcar. Então, esses açúcares refinados, eles devem ser abolidos
se possível integralmente. Se a gente pudesse voltar para o tempo só das frutas, ser carboidrato só de fruta, era o ideal. Então, nós no Brasil temos uma felicidade enorme que nós desprezamos, que é o acesso a frutas maravilhosas. Com isso, nós vamos ter um carboidrato extremamente saudável. Que carboidrato é esse das frutas? São os fruto-oligosacarídeos, que não geram inflamação e não geram aumento da glicemia, porque não são açúcares simples, mas são oligosacarídeos, ou seja, não são também como uma sacarose, a não ser raras exceções. Por exemplo, a melancia tem um monossacarídeo. Então, quando você come melancia, sobe a sua glicemia rápido. Fora a melancia, a maioria das frutas tem impacto glicêmico médio ou baixo e não geram impacto glicêmico e são extremamente saborosas e saudáveis. Carnes gordurosas, eu botei aí uma picanha exatamente para mostrar a vocês. Um corte de picanha. A gente não deveria comer carne gordurosa, porque a gordura animal está diretamente relacionada à aterosclerose, à placa ateromatosa, e, portanto, a morte por doença vascular e o câncer. Eu vou mostrar a vocês. O álcool é muito bom com moderação. Álcool em pequena quantidade protege o miocárdio, porque vasodilata. Em grandes quantidades é extremamente danoso, tanto socialmente quanto do ponto de vista de saúde para o indivíduo. Após essas revoluções neolítica e industrial, vocês veem aí que a pirâmide mudou totalmente. A pirâmide do homem primitivo era essa aqui em Salmão, no topo da pirâmide. Ela hoje é o quê? 20% da pirâmide. Então, o que é que predomina hoje? Pão, que não é um pão, é barato pão, né? Mas ele é refinado no Brasil, então não é bom. E açúcares refinados, bolinhos, docinhos. Tem muita gente que come muito bolo todo dia. Então pode ser até 18% das calorias daquela pessoa, daquela família que come bolo todo dia. É muito tradicional comer bolo no Brasil. A base é açúcar. Aí vem os óleos refinados, que tem 18% das calorias também. Que eu já disse que tem óleos bons e ruins, então tem que fazer a seleção do óleo. O óleo mais saudável que existe é o azeite de oliva, do ponto de vista de estresse oxidativo. Mas se você for analisar de inflamação, o mais saudável é o ômega 3, o óleo de peixe. Só que o óleo de peixe é complicado para ingerir. Então tem que comer o peixe. Então, comer o peixe, e não peixe comum. Não adianta comer peixe de agronegócio. É o peixe do mar que come algas profundas, ricas em alfa-linolênico, que é o precursor dos ômega 3, e eles produzem ômega 3 no corpo. Por exemplo, qual é o peixe que tem mais ômega 3, gordura ômega 3 do planeta? Não é o Mervin, né? Como é o nome daquele peixe italiano? Não é aquele peixe italiano, é a cavala, que é nosso peixe aqui, que é um peixe um pouco ressecado, as postas de cavala, mas são riquíssimas em ômega 3. Produtos lácteos, 11% das calorias, iogurte, leite, e aí a gente ainda toma leite integral, que não era para tomar mais, né? Toma leite com lactose, que não era mais para tomar, porque a maioria de nós é intolerante, além de ter, mas é uma boa fonte proteica e de cálcio. Então, tudo não é ruim, tem coisas boas e coisas ruins. É um produto importante para o aporte de cálcio. Nozes e sementes e outros só são 4%. A gente praticamente não come mais sementes. Talvez tenha uma raiz que a gente coma muito, que é a farinha, né? Que vem da mandioca, que é uma herança indígena, que é um amido também, e que, infelizmente, também tem impacto glicêmico médio a alto. E carnes e peixes, só 16% das calorias. Ou seja, o homem passou de uma dieta de 54% de carne e peixe para 16% de carne e peixe. 40% de vegetais, frutas, nozes e sementes para 13% de vegetais, frutas, nozes e sementes. Isso é o padrão americano, pessoal, não é o nosso.
Ou seja, houve uma subversão da pirâmide, e isso tudo traz as doenças contemporâneas. Então, a dieta tem tudo a ver com a prevalência das chamadas doenças crônicas não infecciosas, doenças crônico-degenerativas. E as implicações nutricionais disso são... Por quê? Porque o alimento moderno e pós-moderno, que a gente come hoje, ele tem efeitos adversos, eleva o impacto glicêmico, equilíbrio ácido básico conturbado, macronutrientes inadequados, densidade menor de macronutrientes, desequilíbrio ácido básico, mudança de sódio, potássio, que eu falar, da redução do conteúdo de fibras. Esses desequilíbrios, gerados pela dieta ocidental contemporânea, levam a diabetes, doença vascular, hipertensão e câncer. Sendo a hipertensão e a doença vascular a causa número 1 de morte no planeta. Depois vem as outras, inclusive o câncer. Elevação do impacto glicêmico, eu já expliquei, né? Depende do chamado índice glicêmico. Os alimentos têm índices glicêmicos diferentes. Ou seja, quando você come, sobe a glicemia de forma diferente. Você comeu amendoim, é baixo impacto glicêmico, não vai subir sua glicemia. Feijão preto, olha, 30 o impacto glicêmico, abaixo de 40. Ou seja, nós temos que comer feijão. Feijão preto ou feijão, qualquer feijão. Por quê? Porque o feijão é uma leguminosa que tem muita fibra e baixo impacto glicêmico e tem ferro. Ou seja, o feijão é maravilhoso, é um alimento de baixo impacto glicêmico. Então, a mistura de arroz com feijão é excelente, porque o arroz ele tem um impacto glicêmico moderado. Mesmo instantâneo é 46, o arroz comum é abaixo de 40, em torno de 40. Ou seja, é moderado o impacto glicêmico do arroz. Então, feijão com arroz é uma base maravilhosa do ponto de vista de impacto glicêmico e que evita muitas doenças. Então, nós não podíamos abandonar a nossa base de alimentação de feijão com arroz, trocar por fast food. Jamais. Jamais. E a gente tem que ter esse conhecimento. Então, alimentos moderados. O fettuccine, por incrível que pareça, está aqui como um alimento de médio impacto. Então, se for comer uma pasta, fettuccine. Pera, maçã é muito bom. A banana já é médio impacto glicêmico, mas a banana tem uma grande vantagem. Cadê a banana? Onde é que ela está? Aqui, pipoca, manga, banana. Banana não aparece aqui. Tá, 54% de impacto glicêmico. A banana tem uma grande vantagem, ela é rica em potássio e ela é um alimento alcalino. Quando a gente metaboliza a banana, não gera ácido. Então, a banana é boa sob todos os pontos de vista, certo? E é rica e é abundante, nossa, e nós deveríamos comê-la. Então, agora, ela tem impacto glicêmico moderado, não é alto. Já os alimentos com alto impacto glicêmico é pizza, sorvete creme, beterraba, se faz açúcar. A sopa do feijão não é o feijão. O feijão a gente tem que comer feijão, não é sopa de feijão, é feijão. O abacaxi tem alto impacto glicêmico. O croissant, que tem manteiga também. Farinha de trigo refinadíssima com manteiga. Pirê de batata, que é o que a gente dá às crianças. Olha o impacto glicêmico, 70. Pão branco, que é o pão brasileiro, nosso carioquinha, impacto de 71. Melancia, 72. Se você quiser subir a glicemia de uma pessoa, você dá melancia ou pão branco. Tudo tanto faz. Todos os dois sobem a glicemia rápido. Abóbora, que o pessoal do Rio Grande do Norte gosta muito, que é muito saboroso, mas é alto impacto glicêmico. Os waffles, que a gente não come, os cornflakes, que a gente não come, já tem gente comendo também, aderindo ao cornflakes, que é extremamente hiperglicêmico. Alimentos com elevados índices glicêmicos, eles levam à resistência insulínica e à inflamação no endotélio, liberação de citocinas pró-inflamatórias e geram, então, inflamação, sobrepeso, obesidade, síndrome metabólica, diabetes tipo 2, doença coronariana, dislipidemia, a própria obesidade, que é pandêmica no Brasil, no mundo, é uma pandemia que nós convivemos crônica. A gente está apavorado com essa pandemia hoje, do vírus. Mas a obesidade é uma pandemia. A gente tem que colocar essa cabeça, o mundo inteiro está obeso. E gota, né?
o excesso de ácido úrico na dieta. O desequilíbrio do ácido base é porque é o seguinte, a maioria dos alimentos aqui em vermelho, elas geram ácido quando são metabolizados no corpo. Todos, grãos, derivados do leite, legumes, carnes e ovos, todos geram ácido. O que é que gera álcool? Alcalino. O que é que gera base? O que é que gera base? Os alcalinos. As frutas e os vegetais, que é o que a gente come menos, 18%. 13% de frutas e vegetais, 13%. Aí tem que aumentar a proporção de frutas e vegetais. Das frutas, qual é a mais alcalina, que gera mais base? Uva passa, groselha, né, no nosso caso. Banana, pessoal, olha aqui. Damasco. Sem dúvida, nesse grupo aí é a banana. É a fruta eleita por nós, que tem mais abundante e gera base. Né? E os vegetais verdes que a gente não come? Se a gente comesse cenoura e alface todo dia, a gente gerava mais base no nosso metabolismo. Mais base, menos ácido é bom, porque existe o chamado pH padrão, ou pH geral. Quando o pH é ácido, você come mais alimentos que geram ácido, você tem osteoporose. Então, não adianta estar dando cálcio se não orientar a pessoa para comer cenoura, alface, banana, que gera base. Porque se ele continuar com pH ácido, não vai funcionar o cálcio reposto. Hipertensão também é gerada. A litíase renal, cálculos renais são gerados pela acidose. E o que é mais grave, a própria doença vascular cerebral, ela é mais facilmente desenvolvida se você tem um metabolismo basal ácido. Então, você comendo alimentos alcalinos, cenoura, alface, banana, você tem, então, um metabolismo mais neutro. No azeite, ômega 6 está no milho, que é pró-inflamatório, ômega 3 que está no peixe, que é anti-inflamatório. Então, esse equilíbrio entre os ácidos é que torna você mais inflamado ou menos inflamado, ou mais estresse oxidativo ou menos estresse oxidativo. Na dieta ocidental, essa relação 6:3, ou seja, pró-inflamatória, anti-inflamatória, é 20:1 na dieta americana. Na brasileira também, talvez um pouco menor, porque a gente come arroz e feijão. Gera menos inflamação. Lá eles comem mais pão e fast food. Mas não interessa. Pra vocês terem uma ideia, na dieta do homem coletador-caçador, essa relação era de 1 a 1,5:1. Então você não tinha inflamação no homem caçador-coletador. Até comia gordura animal, mas não tinha como inflamar porque não tinha a ação pró-inflamatória, só daquela gordura. E parece ter sido menos, porque tem um detalhe, a carne de caça tem muito menos gordura animal, que a gente vai mostrar. Então, a ação pró-inflamatória da dieta ocidental é enorme. Ao nos alimentarmos, nós nos inflamamos no pós-prandial. Se você come uma dieta mediterrânea, você tem menos inflamação, porque ela é menos pró-inflamatória. A relação 6:3, eles comem muito peixe lá e pouca carne. Então, a relação 6:3 é baixa, menos inflamação. Gordura animal saturada, nem pensar. Olha o que acontece com as artérias. Lembrar que o queijo é maravilhoso, mas o queijo, aqueles que vocês comem com menos gordura, qual é o queijo? O queijo parmesão tem 33% de gordura animal. 33%. O leite integral tem 3%. Gordurazinha do porco, torresmo. Tem que fazer um estudo em Minas Gerais para saber se eles têm mais doença cardiovascular. Com certeza, eles morrem mais de infarto lá e de doença cardiovascular, porque eles comem torresmo diariamente, que é gordura saturada. Né? E não é que a gordura saturada não deve existir, ela tem que ter, no diabético, até 7% de gordura saturada. No não diabético, até 9% de gordura saturada. Mas não pode ser a prevalente gordura da nossa dieta, porque senão entope as artérias. A gordura animal saturada, na carne americana, é 30%. Está aqui, eu coloquei as carnes
Olha aqui a carne americana embaixo. Você vê que é branca, marmorizada, a carcaça do boi. Sim? Você ia falar qual era o queijo que tinha menos gordura, você acabou esquecendo. Não, está aqui. É a carne de caça, 7% de gordura. A Professor, brasileira... professor, ele perguntou sobre o queijo. Qual é o queijo que tem menos gordura? Ah, sim, aquele... Desculpe, está falhando. É um que a gente... É o que tem menos gordura, que é branquinho, que se dissolve. Coalho? Não. Tá me falhando, desculpe a memória. Mas é um queijo que vem num potinho, ele é processado. Cottage, né, professor? Tipo cottage, mas tem um outro É o nomezinho. ricota, professor? Ricota. Ricota é o queijo que tem menos gordura. Mas assim mesmo, acho que tem em torno de 16 a 18% de gordura. A ricota. Na gordura animal, a carne de caça só tem 7% de gordura. Por quê? Porque o animal está em movimento. E ele não tem comida fácil. E se o animal for abatido no período de seca, aí ele está muito magro. Então, em média, a carne de caça tem 7% de gordura. Então, aquela gordura animal que o homem da dieta ocidental comia, que era 54% de carne, 54% de dieta, mesmo se ele comesse carne animal, vamos supor que ele comesse 30% de peixe, 70% de carne. Desses 70%, só 7% era gordura. Hoje, não. Se a gente come 18% de carne hoje, a gente come uma carne gorda. Se for nos Estados Unidos, 30%. No Brasil, 25%. Qual é a picanha mais gostosa, pessoal? É a picanha argentina. Por quê? Porque ela é marmorizada. Qual é a picanha mais saudável? É a brasileira, porque tem menos gordura. Tem 25% de gordura. Por que isso? Porque, apesar do animal argentino viver no campo, os Pampas é uma região bem menor do que o centro-oeste do Brasil, então os animais são criados em áreas menores, e não em áreas extensivas, como no Brasil, onde as fazendas são milhares e milhares de hectares. Com isso, o que acontece é que os animais argentinos têm mais gordura, a carne argentina. Por isso que a picanha deles é mais saborosa. E o que é que nós comemos no supermercado? Agora vamos fazer as compras de carne. Os 18% de caloria de carne, a gente vai comprar carne. Olha o que é que nós damos às crianças no cachorro-quente. Salsicha. Tem 14% de proteína, ok, mas tem 84% de gordura animal. Ou seja, é uma fábrica de entupir artérias. Salsicha. Altamente processada, e é exatamente processada com a gordura de sobra da carne. Então, são chamados embutidos. E é o que a gente dá para as crianças. E dá pirê de batata também. E dá pãozinho com batata palha. E pão de leite. Ou seja, a gente agride imensamente nossas crianças. O americano vai tomar o café da manhã, ele come o quê? Bacon. 77% de gordura. Felizmente, nós não temos esse costume. Se a gente comer aqui, você vai ter 74% de gordura aqui, nesse tipo de salame, né? Se você for para a proteína você vai jantar no Outback, show de bola. Vamos jantar. Na costela do boi, você tem 72% de gordura vegetal, gordura animal. Então, não é saudável. Não pode estar comendo costela todo dia. O T-bone, que é um corte que hoje você encontra nas churrascarias mais requintadas, tem 30% de proteína, show. Tem 68% de gordura. Então, eu diria que o T-bone, dessas carnes todas, é a menos ruim. Mas, por mais interessante que seja, a que tem menos gordura é a carne de terceira. Por que carne de terceira? Porque eles moem a carne não muito mole, certo? E não moem com gordura, eles moem a carne de tecidos menos nobres. Com isso, acaba a carne moída tendo menos gordura, 64%. E tem 33% de proteína. Então, por incrível que pareça, a carne que tem menos gordura é a carne de terceira, é a carne moída. Então, o fettuccine com carne moída não é tão ruim, porque o fettuccine tem impacto glicêmico médio e a carne moída tem menos gordura.
mas todas as carnes processadas têm gordura demais. Todas essas, todas têm gordura em excesso. E se a gente puder comer carne separando a gordura, carne nobre, separando a gordura, melhor para a gente, melhor para as nossas artérias. A gordura trans foi abolida, que era a hidrogenização da gordura vegetal. Hoje o Brasil é o maior exportador de óleo de palma. O que é a hidrogenação para tornar os óleos vegetais gorduras sólidas formava a gordura trans. Depois que se usou o óleo de palma, descobriu-se que quando o fabricante faz a margarina a partir do óleo de palma, na hidrogenação não forma a gordura trans. Então, hoje, o Brasil é um dos países mais avançados em rotulagem de alimentos. Muito mais avançado do que os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você come e não sabe o que está comendo. Você não tem a característica do rótulo da nossa Anvisa. Nós, brasileiros, temos muito maior acesso à informação nos alimentos industrializados do que os americanos. Então, a gente sabe quando tem gordura trans. E é proibida. Então, hoje, a maioria dos produtos brasileiros, gordura trans, 0%. Densidade de micronutrientes. Quando você refina a farinha de trigo, o percentual aqui em cima de vitaminas cai. Cai para 20% a biotina, 17% vitamina C, 2% só de vitamina E perde, folato 25%, B3 20%, B2 33%, B1 18%, ácido pantotênico 50%, vitamina K 24%, e perde também os micronutrientes. O cálcio perde a metade quando é refinado. O cromo, 33%. O cobre, 20%. O ferro, 20%. 20% o ferro, perde o ferro. Manganês, 18%. Magnésio e manganês. Selênio, perde 25% do selênio. Selênio é importante para o sistema imune. Zinco, 20% só. Perde 80% do zinco. O zinco é importante para o sistema imune. Potássio, que a dieta é rica em sódio. Você vai comer pão refinado, perde 80% do potássio do pão. Então, pão refinado ou pão integral? Pão integral, da dieta mediterrânea. O motivo é esse. Quanto mais refinado, maior impacto glicêmico, maior a perda dos micronutrientes, vitaminas e oligoelementos e minerais. Fibra. Fibra é importantíssima para evitar câncer de cólon. O indivíduo tem o câncer de cólon, ele é extremamente previsível. Você tem adenoma, pólipo, adenoma, e chega depois do adenoma, o adenocarcinoma. Para que haja isso, é preciso que haja redução das fibras e aumento da pressão do cólon. Então, fibra, você tem no pão integral. Só que 85% do pão nos Estados Unidos é branco. E no Brasil, eu acho que não é diferente, porque o brasileiro come o pão carioca. E come muito doce. No Brasil se come muito doce. Existem doces deliciosos no Brasil que têm que são açucarados com farinha refinada. Ou seja, os grãos integrais equivalem na dieta americana 3,5%, refinado 20%. Total, 23% da dieta americana é pão. É pão, eles comem pão e pão refinado. Então, por isso que eles têm tanto diabetes e tanta obesidade. As mulheres, elas quando consomem carboidrato, elas liberam citocinas, ficam felizes. Por isso que no casamento, quando tem os docinhos, tem a fila das mulheres. O homem, quando come carboidrato, tem estudos já com imagem cerebral, mostrando que ativa a área da motricidade. Ele fica querendo correr, gastar energia. Já a mulher, não. A mulher tem prazer. Então, ela é mais adicta, é mais dependente do doce. Mas a fibra, para evitar o câncer de cólon, não é do pão integral só. Ela é principalmente dos vegetais sem amido, da cenoura, da abóbora, do rabanete, do chuchu, do quiabo, maxixe, pepino, cebolha, alho poró, brotos de alfafa, do feijão, tomate, pimentões, berinjelas e todas as folhas, repolho, acelga, couve,
alface, que o brasileiro come, né? Espinafre, que o brasileiro come menos, mas é muito bom também. Mas alface e cenoura, pessoal, você tem fibra. Não precisa... E tem as frutas. Ó, os cereais refinados só tem 6% de fibra, que é o pão branco. Os cereais integrais, que é o pão integral, tem 24% de fibra. Você aumenta 4 vezes a quantidade de fibra comendo pão integral. Frutas, você tem 41% de fibras. Comer laranja completa, mastigar, comer banana, comer frutas, 41% de fibras. E os vegetais sem amidos, que são essas folhas verdes, elas têm... Desculpe, isso não é por cento, não. É gramas por 100 calorias. Elas têm 185 gramas por 100 calorias. Certo? Então, a gente tem realmente que comer alface com cenoura porque eles são alcalinos, frutas porque são alcalinas e nos dão fibra, depois pão integral e cereais refinados, retirar o máximo possível da nossa dieta ocidental. Proporção inadequada de macronutrientes. Olha, se a gente tinha uma pirâmide que 60% da comida era carne, peixe e aves, e hoje isso é 16%, houve uma subversão. Se a gente tinha 20% de vegetais e 20% de frutas, hoje a gente só tem 9% de frutas, 4% de sementes. Ou seja, a base, isso aqui é da americana, não é da brasileira, a base é pão e açúcar refinado. E muito óleo, e nem sempre um óleo bom. E muito derivado do leite. Depois é que vem carne, depois é que vem frutas e vegetais e nozes. Isso gerou o quê? Isso gerou hipertensão, gerou aumento da obesidade e gerou as doenças chamadas crônico-degenerativas ou crônicas não infecciosas da era moderna, as nossas doenças. O homem moderno, portanto, depois da Revolução Neolítica Industrial, ele tem excesso de ingestão, obesidade, que é uma pandemia, o nome está muito em moda, alimentos industrialmente processados, que têm alérgenos e cancerígenos, tem alimentos geneticamente modificados, que a gente não sabe bem o que acontece, aparentemente não tem muito impacto, porque é a nível gênico, mas a gente não sabe, a nível de transcrição de DNA ainda, de alguns alimentos modificados. Tanto é que se evita alimentos modificados. Só que cada vez está mais difícil, porque o milho já está modificado, tudo está modificado. E o Brasil foi líder nisso por meio da Embrapa. A Embrapa foi a empresa do planeta que mais introduziu tecnologia de modificação genética nas plantas e no agronegócio. Carboidratos de alto índice glicêmico em excesso, perfil lipídico pró-inflamatório com relação ômega 6,3 de 20 a 30 para 1. Nós evoluímos bem dos primatas, dos hominídeos e do Homo sapiens para o homem moderno? Não, né? O homem moderno é essa pandemia que nós estamos vendo aí. Olha a proporção do homem moderno, a quantidade de gordura visceral que ele tem. A gordura visceral é o principal órgão endócrino do corpo. Então, você vai ter aí produção de citocinas pró-inflamatórias, muitas IL-6, você vai ter uma inflamação geral aumentada, redução da longevidade, vai ser doença cardiovascular. Enfim, o homem agora ele resolveu trazer a doença para dentro dele. Ele se retroalimenta com a própria gordura visceral em excesso e o excesso de alimento. Então, ele mesmo adoece em si mesmo. Então, ele evoluiu muito mal. A obesidade endêmica, pandemia. Hoje acontece muito na infância e o nosso estilo de vida sedentário, cada vez mais tecnológico, nos leva à piora disso, porque a obesidade infantil é fato, além da de adulto, às vezes você tem que operar um indivíduo, fazer uma cirurgia de bypass, vocês vão ver isso no módulo, e a criança fica no computador ou no celular hoje, antigamente só no videogame, agora é no celular e no videogame e no computador, e comendo o quê? Fast food. Isso que leva é uma tristeza que a gente tem que ter cuidado com nossos filhos e sobrinhos. As dietas modernas são hipercalóricas, ricas em açúcar, fácil absorção. O que é que acontece com a dieta moderna? Ela ficou tão processada,
mas tão processada que ela é absorvida no ilho proximal. Não chega nem no ilho terminal. Como ela é absorvida no jejum e no ilho proximal, elas não estimulam o ilho terminal a produzir os enterohormônios envolvidos na saciedade. Então, por isso é que quando isso gera resistência insulínica. Por isso é que você vai comer um fast food, você come aquele sanduíche na hora do almoço, quando é 2 horas depois, 1 hora depois você está com fome. Por quê? Porque aquela comida é tão refinada que ela foi absorvida no ilho proximal e não gerou grelina, não gerou IGF-1 que libera insulina. Isso gera mais resistência insulínica, porque o GPL-1, o hormônio que sai do ilho terminal, o enterohormônio que estimula a secreção de insulina, não é ativado, porque a dieta é absorvida toda no ilho proximal, até o ilho proximal, no jejum no ilho proximal. Então, basicamente, o homem desenvolveu uma dieta que não é adequada para o seu organismo, porque ela está muito fácil de absorver. Tudo foi sendo feito para facilitar, mas nessa facilitação perdeu-se a ideia de que precisa comer alimentos menos processados para que eles atinjam o ilho terminal e estimulem os enterohormônios. Sem atividade física não há dieta ideal. A atividade física ela é fundamental ligada aos genes, independente do seu biotipo. Se você é gordo, sobrepeso, magro, se você tem anorexia, não interessa. Você tem que estar em movimento, porque se você parar, você tem sarcopenia quando for idoso e você não tem, tendo sarcopenia, você tem resistência imunológica comprometida, você tem mobilidade comprometida, qualidade de vida comprometida. E a atividade física é fundamental para o jovem, não em excesso. Atividade física em excesso gera radicais livres, é pró-oxidante e vai fazer você envelhecer mais rápido. Então, esse negócio de bomba, musculatura desenvolvida, isso é um estereótipo criado pela mídia, em que tem que ter a barriga tanquinho, em que tem que ter musculatura, e tem isso e tem aquilo, e tem os fakes que ainda botam silicone, tem a indústria da cirurgia plástica. Nada substitui uma atividade física moderada. Caminhar, usar bicicleta, e 3 vezes por semana, no mínimo. É só isso. Na maioria dos dias de semana, 30 minutos. A criança precisa um pouco mais, mas a criança já é hiperativa, então não tem problema. Obesidade gera hiperinsulinemia, resistência insulínica, que segue 2 caminhos. Um caminho aqui em azul. A hiperinsulinemia leva à resistência insulínica, o aumento das citocinas pró-inflamatórias, uma inflamação silenciosa maior, portanto, um envelhecimento mais rápido, e mutações gênicas geram câncer. Então, isso é uma maneira da obesidade gerar câncer. A outra maneira, obesidade, hiperinsulinemia, aumento da IGF-1, que é um hormônio efetor da insulina. Esse IGF-1 gera proliferação celular, coloca a célula em modo de proliferação e não de reparo do DNA, e mais facilmente ocorre transdução errada, maléfica, do RNA celular. Para quê? Para proteínas outras que podem modificar o comportamento celular e gerar o escape celular e a formação de câncer. Proliferação celular em excesso. Quer dizer, quanto mais proliferar o tecido, mais uma célula tem chance de escapar e tornar-se câncer. O nosso scanner, nosso sistema de scan imunológico, destrói milhões de células por dia que escaparam. Se a gente ainda é obeso e hiperinsulinêmico, a gente vai ter mais IGF-1 no sistema, mais IGF-1 no sistema vai gerar mais proliferação celular, mais chance de mutação, mais câncer. E os tumores, que são muito comuns e matam muito hoje, são próstata no homem, cólon, que é fácil prevenir por meio das frutas e das verduras, das fibras, e de uma dieta menos inflamatória. Todos esses tumores, para poder haver a carcinogênese, na origem desses tumores é preciso haver um microambiente inflamatório.
Ou seja, se você não é inflamado, você não vai ter câncer de próstata, nem câncer de colo, câncer de mama. As mulheres de hoje comem muito açúcar, são inflamadas. Então, todos esses sistemas de inflamação que nós falamos hoje na dieta levam a mulher contemporânea a ter mais tumor de câncer de próstata. Ou, desculpe, câncer de mama. Aliás, tem cerca de 90 genes do câncer de mama já descobertos que fazem o gatilho. Mas o gatilho é um microambiente inflamatório, então vem da dieta. No pâncreas é excesso também de alimentos, e isso gera um microambiente inflamatório que gera o tumor pancreático, que é um tumor terrível, porque não dá sintoma quando aparece, você já vai ter uma sobrevida de 6 a 1 ano. Quanto maior ingestão de gordura animal, não é carne, pessoal. Por favor. É gordura animal. É carne gorda. Quanto maior a ingestão de gordura animal, maior a quantidade de câncer. Esses são, em todo o mundo, um estudo feito no mundo inteiro, até 120 gramas de gordura por dia. Você vê que o percentual de gordura, com mais de 55 anos, as pessoas, ou seja, depois que elas têm um sistema imunológico mais frágil, aumenta linearmente o tumor. Tanto faz você morar na Costa Rica, que tem uma qualidade de vida maravilhosa, como morar na Argentina, como morar na Itália, em Portugal, tem qualidade de vida, no Chile, no Japão, no Canadá, no Uruguai, no Brasil, na Áustria, na Suécia, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos você vai ter. Quanto mais gordura animal, mais câncer. Ok? Alérgenos nós todos temos, em várias, inclusive ao camarão, né? Meus filhos têm, um deles tem alergia ao camarão, frutos do mar, mas a gente tem que ter cuidado com os alérgenos, porque eles estão cada vez mais presentes. Então já tem gente que vai a um restaurante, já pergunta se tem camarão, pergunta se tem, porque elas têm alergia, as pessoas têm alergia e tem que descobrir a quê, para evitar a deflagração de processos alérgicos advindos da dieta. A dieta ancestral ninguém vai voltar, a não ser que a gente volte a ser caçador, coletador, que não é o caso. Então, nós temos que evitar os malefícios da dieta ocidental. Por exemplo, o pão branco, os derivados do leite são 2 exemplos. Há vários outros que vocês viram. E incluir na sua dieta, aqui é a pirâmide brasileira. A pirâmide brasileira é pão também, viu, pessoal? A base, viu? Verduras vem depois, frutas também aqui, aí vem leite, iogurte, peixe, gorduras e óleos. Ou seja, essa pirâmide alimentar brasileira não é ruim, não. Aliás, essa não é brasileira, não. Tem feijão com arroz, não tem aí o feijão com arroz. Não é brasileira. Desculpe. Essa é... Não, essa é... Eu não sei que pirâmide é essa. Desculpe. A americana libera tudo. Ela tanto faz. Lá nos Estados Unidos é livre-arbítrio. Você escolhe o que comer. Grãos, vegetais, frutas, leite, carne. Tudo você escolhe. Porque lá quem vai pagar o sistema de saúde é você. Se você tiver AVC, você que vai pagar a conta do hospital. Se tiver hipertensão, você vai pagar um remédio para a hipertensão. Então, a população sabe que tem liberdade, mas já foi um avanço. A pirâmide americana hoje tem uma escadinha, ou seja, não adianta você ter uma boa dieta, escolher bem, e lá nos Estados Unidos tem uma variedade de alimentos saudáveis enorme, tem junk food, comida vagabunda, ruim, que adoece, e tem comida boa. Você escolhe, mas tem que ter exercício. Então, eu diria que a dieta brasileira, arroz, feijão, e carne, e peixe, e ovos, é excelente. Precisa adicionar aí a questão do movimento. Essa é a pirâmide mediterrânea. Por que é que ela dá menos doença? Porque ela é mais parecida com a pirâmide do homem caçador-coletador. Muita água, aí a primeira refeição tem fruta, olha a base, é fruta. Verduras, aqui, ó. Verduras. E pão, mas o pão integral, tá? Aí depois
vem vinho todo dia, em pequena quantidade, como complemento alimentar, azeite de oliva, que é rico em monoinsaturado, antioxidante, e sementes cinosas. É a terceira estágio. Quarto estágio, peixe, frutos do mar e peixe, e ovos e leguminosas, e leite. Você vê que o leite é pouco, né? Que é exatamente a questão da gordura animal. E o peixe é equivalente ao leite. Ou seja, muito peixe. E a carne, uma vez por semana. A carne. Carne muito, porque essa dieta surgiu dos indivíduos que moravam em Creta, num porto. E eles não tinham dinheiro para comprar carne. Por isso é que a carne é uma vez por semana. Só que essa dieta, ao longo dos anos, mostrou-se como sendo uma promotora de longevidade. Ela é promotora de longevidade porque ela não é uma dieta pró-inflamatória. Ela é uma dieta rica em fibras, rica em frutas, rica em vitaminas, pão é integral e muito peixe e pouca carne. A relação 6:3 baixa. Pouca inflamação. É o segredo. Não precisa ir para canto nenhum, Globo Repórter, comer aqueles peixes italianos, nada disso. Come a cavala, que é rica em ômega 3, se for possível, peixe a cavala, nossa, e ter uma dieta mais rica nesses alimentos saudáveis. A dieta ocidental causou essa revolução. Essa seria a dieta do homem primitivo. E nós temos que fazer escolhas. Nós não podemos voltar, mas também nós não podemos ficar na dieta ocidental contemporânea. Nós temos que mudar hábitos alimentares. Nós temos que ter reeducação alimentar. Nós temos que saber que depois dos 40 anos, o nosso metabolismo vai decrescendo, nós precisamos de menos nutrientes, não podemos comer a mesma quantidade de coisas que a gente comia, de alimentos que a gente comia quando tinha 30, 35. Aos 40 tem que começar a reduzir o aporte calórico total, selecionar melhor os alimentos. E para onde nós vamos? Nós vamos para o agronegócio geneticamente modificado. Provavelmente a gente não vai escapar disso. A gente tem que estudar mais para saber o malefício. Os orgânicos já são fatos. Quer dizer, ir para o agronegócio orgânico é uma questão de futuro. Todo o agronegócio futuro provavelmente vai ser orgânico, é possível. Só que não dá para alimentar o planeta hoje só com agroorgânico. Não tem alimento suficiente. Banana eu coloquei aqui porque a banana é fantástica, é alcalina, rica em potássio, ajusta a bomba de sódio de potássio. Tá. Ou nós vamos para a engenharia genética. Será que nós vamos modificar uma banana no peixe? Bom, em 2012, já faz 11 anos, a China clonou uma ovelha na região chamada Xinjiang e introduziu um gene nessa clonagem na ovelha, o gene FAT1, originário do C. elegans, que é um verme, é um nematóide, e introduziu nesse animal. Esse gene é o gene de uma enzima, que é uma desaturase, e ela transforma a gordura 6 do animal em 3. Ou seja, você está em frente a uma ovelha que é rica em gordura de peixe. É inacreditável. Se se fizer a mesma coisa em vacas no futuro, é possível que você tenha todas as vacas riquíssimas em ômega 3. Então, a gente não sabe se a gente vai nesse caminho ou vai no caminho orgânico. O fato é que quanto mais colorido for o nosso prato, quanto mais frutas e verduras e menos pão integral, aqui esse pão está branco, tá errado aqui. Esse pão tem que ser integral. Está mais ou menos esse prato. Precisa só botar pão integral aí. E aí você vai ter uma dieta mais saudável. Comer carne sem gordura, comer bastante peixe, e para isso não é problema, a gente mora em Fortaleza, tem peixe. E o prato, quanto mais colorido, mais saudável. Ou seja, adaptem as suas dietas, sua dieta contemporânea, aos nossos genes ancestrais. Essa é a mensagem final. Obrigado, pessoal.